tudo bem com vocês? Que saudades enorme que eu tô sentindo de estar pertinho de vocês. Mas que bom que mais uma vez a gente consegue estar assim, juntos, através dessa tecnologia, não é mesmo? Passou mais uma semana e a gente continua pedindo ao nosso Deus que nos ajude a passar por tudo isso para que logo a gente possa estar juntinhos lá na igreja, não é mesmo? A gente vai começar o nosso momento hoje e para começar a gente vai fazer uma oração, agradecendo a Deus porque a gente pode estar aqui separando esse tempinho para ouvir a palavra dele e aprender mais um pouquinho sobre ele. Como é que a gente faz com as nossas mãozinhas? Isso, mãozinhas juntas e os olhinhos bem fechadinhos, tá bom? Senhor Deus, muito obrigada porque estamos na tua presença e podemos agora aprender um pouquinho mais da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Agora, antes da gente continuar, eu vou pedir uma ajuda para o adulto que estiver por perto, ou papai, ou mamãe, ou uma tia, ou uma irmã mais velha, para pegar um pedaço de papel, uma folha, pode ser um sulfite, pode ser uma folha de caderno, para a gente fazer uma atividade no final da nossa aula, tá bom? E agora, vocês perceberam que tem um barco aqui, não é verdade? A gente vai cantar uma música e a nossa história também vai ter a relação com esse barco. Vamos lá? Meu barco é pequeno e grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Ao céu não irá, nas águas afundará. Mas quando Jesus o meu barco guiar, ao céu poderei alcançar. Meu barco é pequeno e grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Meu barco sem Cristo ao céu não irá, nas águas afundará. Mas quando Jesus o meu barco guiar, ao céu poderei alcançar. Ao céu poderei alcançar. Na viagem pra Jerusalém, amém. Muito bem. E agora a gente vai ter o nosso momento da história. E essa história que a gente vai aprender hoje está lá na Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 33. Um belo dia, Jesus, com os seus discípulos, tinham acabado de aprender muito. Jesus tinha ensinado muito para uma multidão de pessoas. E então, Jesus falou assim: discípulos, vocês podem ir para o barco que eu vou ficar um pouco mais orando. E os discípulos foram para o barco. O Pedro foi lá para o barco. O Felipe foi lá para o barco. O Simão entrou no barco. O Judas entrou no barco. O Bartolomeu entrou no barco.
Vejo que esse barco tá ficando muito cheio de discípulos, né? Vocês lembram quantos eram? 12, isso mesmo. O outro Judas, ele também entrou no barco. O Mateus entrou no barco. Tiago estava lá no barco. O outro Tiago também estava no barco. Esse barco tá ficando pequeno para tanto discípulo. Olha só, o Tomé estava ali no barco também. O André e o João. Todos os 12 discípulos entraram no barco. E já estava noite, estava escuro e eles começaram a andar. E o barco foi indo sobre o mar da Galileia. Começou a ficar muito agitado. Muitas ondas. Olha só, e o barco já estava longe. E o barco já tinha caminhado muito. E aquelas ondas. E aquele barco chacoalhava. E aquelas ondas. E Jesus estava orando, mas Jesus viu que estava muito agitado o mar. Aí ele falou, bom, vou lá ajudar os meus discípulos. Vou encontrar com eles. Como será que Jesus foi? Será que ele pegou um outro barco? Não, gente. Jesus, o próprio Filho de Deus, ele tem todo o poder. Sabe como que ele foi encontrar com os discípulos? Andando sobre aquelas águas agitadas. Andando como se tivesse terra firme. Já pensou? Andando em cima das águas. E Jesus foi, até chegar pertinho do barco onde estavam os discípulos. Quando Jesus chegou pertinho do barco, os discípulos viram. Ai, quem é aquele que tá andando? Gente, ele tá andando. É um fantasma, tá andando em cima da água. Não, Jesus falou, calma, tá tudo bem. Sou eu, Jesus. Era Jesus. Pedro. Eu acho que Pedro pensou, Jesus, o Filho de Deus, que tem todo o poder. Jesus acabou de curou um paralítico, ressuscitou uma menininha. Jesus é poderoso, já que é ele. Jesus, já que é você, eu também quero ir andando ali te encontrar, eu posso? E aí Jesus falou, pode sim, Pedro, vem me encontrar, pode andar. Pedro desceu lá do barco e aquelas ondas fortes. E Pedro andando. Quando Pedro estava chegando perto de Jesus, Pedro olhou assim, começou a ficar com medo. Quando Pedro começou a ficar com medo, ele começou a afundar. Jesus, socorro! E Jesus falou, calma, Pedro, vem cá que eu te ajudo. Dá a mão. Jesus deu a mão para Pedro e junto eles subiram no barco. Quando Jesus entrou no barco com os seus discípulos, sabe o que aconteceu? A força daquele vento começou a diminuir. E pronto, tudo se acalmou. Que maravilha, que alegria! Jesus cuidou dos seus discípulos. Jesus tomou conta dos seus discípulos, porque Jesus ama os seus discípulos e Jesus é o único que podia fazer parar aquele vento ou que podia andar sobre as águas, porque Jesus é o Filho de Deus e tem todo o poder. Os discípulos aprenderam que podiam confiar em Jesus. Pedro confiou, andou um pouquinho, mas quando ele olhou para o lado e viu aquele vento, ele teve medo. Mas Jesus estava lá, do ladinho dele,
e ajudou. Sabia que Jesus também ama a gente? Lembra que nós também somos discípulos de Jesus? Então, Jesus também ama a gente. Jesus também cuida da gente. Quando a gente está numa situação, às vezes não é uma tempestade no mar, mas às vezes é essa situação que a gente está com doença, sem poder sair de casa, Jesus está cuidando da gente. Jesus cuida da gente quando a gente fica doente, quando as coisas não estão bem, Jesus está cuidando. Do mesmo jeito que Jesus viu os discípulos precisando de ajuda, Jesus também vê quando a gente precisa de ajuda e Ele está sempre pronto a estender a mão, ajudar a gente, como Ele ajudou Pedro naquele momento e os seus discípulos. E isso é maravilhoso, é motivo de muita alegria para a gente, não é mesmo? Que história mais linda e emocionante foi essa, não é? Que bom que a gente pode confiar no nosso Deus através de Jesus. E a gente tem aprendido nas últimas semanas um versículo. Vocês se lembram dele? Eu vou pegar aqui a minha Bíblia para a gente recordar juntos. Eu vou ler e vocês repitam comigo. Ele está lá em Marcos, capítulo 10, versículo 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Pois é, o próprio Filho de Deus, Jesus, ele veio para ser o nosso Salvador. Ele é o nosso Salvador e ele nos ajuda, como a gente viu na história de hoje. Ele cuida, ele serviu e serve, como cuidando da gente a cada dia das nossas vidas. Para encerrar essa temporada desse versículo, eu vou pedir uma coisa para vocês. Eu quero que vocês gravem um videozinho falando para a Tia Kel esse versículo durante a semana, quando vocês tiverem um tempinho, tá bom? Para vocês guardarem no coração a palavra do Senhor. E agora a gente vai para a nossa atividade. Eu também tenho uma folha de papel. E sabe o que nós vamos construir juntos aqui? Um barquinho de papel. Vamos lá? A gente dobra bem no meio a nossa folha. Isto. Aí, a gente vai dobrar assim, ó. Como se fosse fazer um chapéuzinho. Dobra aqui no meio. Aqui, ó. Tá quase saindo o chapéu. Aí a gente joga aqui para um lado, para trás e para frente. Aí a gente dobra essas pontinhas para ficar um chapéuzinho. Quando ficou pronto o chapéuzinho, a gente vai abrir. Não é pra pôr na cabeça. A gente vai dobrar assim. Fica um quadrado. Aí a gente dobra uma ponta para um lado e outra ponta para o outro. A gente abre de novo um mini chapéuzinho, né? E agora, tchan, 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 pronto! O nosso barquinho da história de hoje. Deu certo? Então eu vou pedir mais uma coisa para vocês. Olha só, vocês podem pegar esse barquinho, pintar esse barquinho, colar numa folha e desenhar os
discípulos que estavam no barquinho, o Pedro que saiu andando sobre as águas, encontrando quem? Jesus que tinha andado sobre as águas. Olha só que bonito, que recordação bonita da nossa aula de hoje. Então eu vou pedir mais uma coisa para vocês. Eu vou querer uma foto dessa atividade linda que eu sei que vocês vão fazer. Vocês me mandam ao longo da semana? Eu vou ficar esperando, hein? Combinado? Então agora a gente vai encerrar fazendo uma oração, agradecendo ao nosso Deus por ter enviado Jesus para ser o nosso Salvador e cuidar da gente. Vamos lá? Senhor Deus, muito obrigada. Muito obrigada. Porque o Senhor enviou Jesus. Porque o Senhor enviou Jesus. Para ser o nosso Salvador. Para ser o nosso Salvador. E cuidar da gente. E cuidar da gente. Nos ajuda. Nos ajuda. A cada dia. A cada dia. A ter fé. A ter fé. A acreditar. A acreditar. No teu amor. No teu amor. E no teu cuidado. E no teu cuidado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Por hoje é isso, crianças. Que vocês tenham uma semana alegre, abençoada. Que logo, logo a gente possa estar juntinho, hein? Um beijo em cada um de vocês. Tchau!